Fala pessoal, eu sou a Sofia Fonseca, estamos começando mais um episódio do VersaCast, podcast do Versa Pré-Vestibulares. No episódio de hoje, analisaremos a última obra de artes cênicas com o professor Rodrigo. Bem-vindo, Rodrigo. Oi, Sofia. Oi, pessoal. Tudo bem? A gente vai analisar o espetáculo Eles Não Usam Black Tie, de Gianfrancesco Guarnieri, um espetáculo do teatro moderno brasileiro. E, na verdade, vai ser uma continuação teórica, na verdade, do que a gente já fez de análise do primeiro espetáculo, que foi Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues. Então já fica a dica de assistir antes. Exatamente, porque se você não viu essa análise primeiro do Vestido de Noiva, talvez você vai ficar um pouco perdido, porque é uma linguagem moderna, né? A gente falou sobre Vestido de Noiva, que a um primeiro momento é um espetáculo muito confuso, né? Ele se mostra de uma Com forma muitos elementos, né? com muitos elementos, com uns plot twists, assim, umas reviravoltas de história, revelações de personagens. Aqui não. Aqui a gente já tem um espetáculo que, se você estudou a matriz anterior do Pais, no Pais 3, anteriormente, caía a obra A Exceção e a Regra, de Bertolt Brecht, que é um espetáculo Famosíssima também. super famoso e que é um espetáculo dentro da tipificação dos espetáculos do Brecht, chamado de espetáculo didático, porque ele tinha um cunho revolucionário, ele tinha esse cunho indagador, de revelar injustiças sociais, trabalhistas. Então é um espetáculo que vem para substituir esse espetáculo do Bertolt Brecht, é o caso aqui de Eles Não Usam Black Tie. Tá? Então, se você perdeu essa aula, veja ela, e a gente já vai partir do pressuposto de que a gente está falando de um contexto... já falou da teoria. E a gente já tá indo, na verdade, num contexto dos anos 50. Então, naquela análise que a gente fez, a gente falou de um espetáculo que foi encenado em 1943. Aqui a gente está falando de um espetáculo de 1958. Então, primeiro de tudo, qual é o contexto histórico? A gente tem em 58, tem um período de modernização do Brasil. A gente está num governo JK, então tem a vinda de muitas indústrias, principalmente automobilísticas, aqui para o Brasil. Existe um anseio muito grande da população e do Estado e do governo para que o Brasil se modernize, para que o Brasil avance nesse desenvolvimento tecnológico, nesse dito, inclusive, sucesso que eles estavam encontrando agora a partir dessas premissas específicas, né, essa elaboração de sucesso advinda de um propósito capitalista, de enriquecimento, de crescimento e tudo mais. Então, nesse contexto, a gente vai ter um espetáculo que, na verdade, ele vai quebrar um pouco com essa lógica, até mesmo por conta da proposta que o próprio Guarnieri, que eu vou falar um pouco sobre ele, que é o nosso autor aqui, a proposta de vida que ele teve também. Tá? Então, é importante a gente ter noção desse contexto histórico, principalmente pensando que a gente está falando de um período, de um espetáculo que não está inserido no contexto da ditadura militar de 1964, mas que, querendo ou não, ele é reflexo de uma ditadura a gente tem um contexto mundial, varguista. E a gente está entre ditaduras, né? A gente já saiu da ditadura de Getúlio Vargas, aquela era Vargas já finalizou. Só que ainda está muito próximo, né? Um passado recente. Ainda está recente, e a gente está ali, inclusive, em 1958, já com Brasília sendo construída. Né? Então, a gente está com essa expectativa dessa nova ordem, desses novos valores de sucesso, muitos debates a respeito de lutas sindicais acontecendo também. E vale reforçar, né, que todo esse contexto de século XX em história é matriz do País 3. Então, essa relação da obra com o contexto histórico fica muito fácil de ser feita. Então, isso, e é muito importante que a gente tenha isso em mente, porque essa lógica, inclusive, esse contexto histórico é algo que toda vez que cai algum item de artes sobre isso, ele acaba relacionando, porque ele está completamente ligado a essa situação. Ele tem que aproveitar, né, o contexto que ele está usando a obra para puxar vários conteúdos. Exatamente. E aí pode cair numa mesma questões dessa, por exemplo, de Eles Não Usam Black Tie, com história, com geografia, com geopolítica, com história como um todo, história geral, era Vargas, JK, enfim. Sobre o espetáculo em si, do Eles Não Usam Black Tie. Primeiro de tudo, vamos falar do nosso artista, né? Gianfrancesco Guarnieri foi um italiano, radicado brasileiro, nascido em 1934, filho de músicos antifascistas que fugiram da Itália e chegaram no Brasil
em 1936, fugindo do regime de Mussolini. Mais uma vez, né? O contexto histórico Um contexto histórico dominando e super importante para a gente entender que o que vai ser dito aqui no espetáculo é um espetáculo que vai ser revolucionário, inclusive, até mesmo pela temática e por quem que ele vai colocar no cerne do enredo do espetáculo, que são pessoas advindas do morro, da favela. O que não era comum. Legal que a gente tem um nome muito, muito, muito italiano, né? Muito. Então é importante o estudante se lembrar que a gente está falando de um brasileiro. Exatamente. Gianfrancesco Guarnieri, não sei se Muito você tiver chique. essa curiosidade, enquanto você está ouvindo, dá uma olhadinha. Talvez, não sei se você lembra dele? Ele fez muita novela na Globo. Eu sou péssima de referência de novela. O Gianfrancesco Guarnieri foi daqueles caras, assim, da mesma geração da Fernanda Montenegro, do Flávio Rangel, entendi. do Lima Duarte, desses dinossauros. É bem década de 60, 70. E ele fez muita novela, né? E ele não faleceu tão tarde, né? O Guarnieri faleceu em 2006. Então, talvez você tinha nascido naquele ano e ele estava falecendo. Você é a reencarnação de... Mentira, quem sabe? Mas então, o que a gente precisa saber? Que o contexto que o Guarnieri vai trazer vai ser um contexto de fuga da sua própria realidade, um contexto de emigração. Ele vai estar fugindo de um regime violento dentro do seu contexto de cultural e de criação e de identidade nacional, para se inserir no contexto de identidade nacional brasileira e contribuir com essa identificação, inclusive. De que forma? Através de um espetáculo inteiramente político também. O Guarnieri, é importante a gente ressaltar que ele é um comunista, ele é um cara que acredita nos valores do comunismo como valores fundamentais para inclusive, garantir direitos durante esse processo de modernização que o Brasil estava passando e de industrialização que JK vinha também consolidando. O que dá para cobrar é muito. É a história do Brasil, é a história do Brasil geopolítica, é sociologia. E assim, não à toa, esse espetáculo, tem 2 espetáculos que eu falei na aula passada, inclusive, que sempre cai na prova da UNB. É Vestido de Noiva e esse é o outro. São fáceis de explorar a interdisciplinaridade. E cai direto. Cai praticamente todo ano, gente. Então, assim... Leia o espetáculo. Os 2 espetáculos são espetáculos curtos. Você consegue ali numa manhã fazer uma leitura, talvez você fazer uma seleção das cenas talvez mais importantes e entender um pouquinho o contexto. É importante que vocês também façam isso em relação a esse espetáculo aqui do Eles Não Usam Black Tie, porque ele tem um coloquialismo também na forma de falar, sabe? Que é importante. A nossa análise não substitui a leitura da obra, ela se complementa à obra. A gente não pode... achar que só a análise tá te preparando, porque a UNB vai usar trechos da obra, né? É isso que eu ia falar, inclusive. Eu acho que essa aqui, mais até do que a obra do Vestido de Noiva, é importante que a gente leia, porque se você faz só uma análise, lê um resumo, alguma coisa assim, você perde muitas coisas. Diferentemente, por exemplo, do espetáculo Vestido de Noiva, esse espetáculo já é um espetáculo que tem um estilo mais tradicional dentro de um conceito aristotélico de formulação teatral. Então, a gente tem um espetáculo em 3 atos, com 6 quadros. Já facilita bastante a leitura, né? Facilita a leitura, assim como também o Vestido de Noiva também tinha, mas o espetáculo ele não tem essa característica, por exemplo, do Vestido de Noiva, de trabalhar 3 planos, que a gente tinha o plano da memória, da realidade e da alucinação. Não, tudo que Eles Não Usam Black Tie vai retratar é a própria realidade. Parando para pensar nisso, então, a gente sabe que o Guarnieri teve um contexto teatral importante, ele foi um diretor, um artista, ele foi sócio, inclusive, do Teatro de Arena de São Paulo. Apenas, tema recorrentíssimo dentro da prova da UNB também, então estudem o Teatro de Arena de São Paulo. Teatro de Arena, como muitos de vocês talvez já saibam, e aí eu vou repetir um pouquinho, reforçar, é um grupo de teatro que surge em 1953, até como uma resposta ao TBC, ao Teatro Brasileiro de Comédia. Qual é o contexto? Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo inteiro estava passando por uma recessão muito grande. Então, até mesmo a elite brasileira não tinha dinheiro para viajar para fora. E aí, veio um diretor chamado Ziembinski, que é o mesmo diretor do Vestido de Noiva, e enxergou uma oportunidade dentro de um contexto cultural aqui no Brasil, de remontar espetáculos que faziam muito sucesso na Europa e nos Estados Unidos, aqui no Brasil, para que a população
que o teatro, na época, era, inclusive, muito elitista. Quem sabe, será que deixou de ser? Exatamente. Talvez, será que deixou de ser? Mas na época era muito mais Muito ainda. mais, é. E ele era feito para as elites, inclusive. Então, ele montou um grupo de teatro chamado TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, que fazia grandes produções de espetáculos estrangeiros. Existia uma parcela também do TBC que produziu também espetáculos autorais, espetáculos falando sobre a realidade brasileira, mas eles não faziam tanto sucesso. E o Teatro de Arena ele vem como um contraponto ao TBC, na verdade, porque o Teatro de Arena ele vai ser um espaço para revelar artistas que fizeram parte da formação cultural do Brasil. Os musicais, por exemplo, do Chico Buarque, os mais conhecidos, como Gota d'Água, Calabar, espetáculos que a UNB já, inclusive, utilizou essa linguagem, chamados de musicais engajados. Porque tem um engajamento político tem um engajamento social por trás. Então, o Arena foi palco desse tipo de espetáculo. Então, o Teatro de Arena ele vai ter uma importância muito grande para o contexto artístico aqui do Brasil e também para o contexto artístico do próprio Guarnieri. Ele, como eu disse, ele vai ser um dos diretores. Lá ele vai conhecer outros artistas, como José Renato, como Augusto Boal, que tem uma contribuição Nomes artística muito importante. Inclusive, teve aqui também dentro do espetáculo. O Boal ele não assinou a direção, mas ele participou da montagem e teve uma participação importante durante a montagem como um todo. Uma outra informação sobre o Guarnieri também. Ele tem essa influência, né? Ele é um grande admirador do teatro brechtiano, do Bertolt Brecht, que eu falei para vocês anteriormente. Né? Ele também dirigiu espetáculos como Arena Canta Zumbi, Arena Canta Tiradentes, e aí apresenta essa relação tão próxima que ele tinha com Augusto Boal, porque o Boal, aqui no Brasil, foi um cara que criou um sistema de coringamento de personagens. Que termo interessante. Coringa. Sabe a carta de baralho que Coringa? Vale pra tudo. Que serve para tudo? Então, um ator, ele faz vários personagens no mesmo espetáculo. E, na verdade, isso é, primeiro, uma solução econômica para baratear a produção do espetáculo. E você, ainda assim, cria também uma ligação, um contato com o público, para que o público estabeleça essa consciência de que o que ele está vendo é teatro. É uma proposta artística, não é a realidade, não é uma imitação da realidade, como o realismo procurava fazer. E como as nossas elites também tentavam encontrar essa solução visual também dentro de um espetáculo teatral. Então, o Boal ele foi um contribuidor aqui dentro desse espetáculo, ele contribuiu com esse espetáculo do Eles Não Usam Black Tie, com esse sistema de coringamento, né? E o Gianfrancesco Guarnieri tem, com esse espetáculo, grande sucesso, vamos dizer assim, da sua vida, da sua carreira artística como diretor teatral, como escritor, na verdade, e também depois como ator. E eu vou falar isso um pouquinho mais para frente. Bom, falando sobre o espetáculo em si, então. Esse espetáculo, em 1958, ele foi escrito pelo Gianfrancesco Guarnieri, foi dirigido pelo José Renato, que é um dos fundadores, o fundador, na verdade, do Teatro de Arena de São Paulo, com músicas de Adoniran Barbosa e Guerra Peixe. Mais nomes gigantescos. Exatamente. Você conhece a música do Adoniran Barbosa? Sim, claro. Tem que conhecer, gente. É o Tiro ao Alvo. Exatamente. Do Tiro ao Álvaro. Então, se você não conhece, conheça. Ele é um cara muito importante. Faz parte da história brasileira de um tamanho muito grande no mundo da música. E a música dele foi o que, na verdade, inspirou o nome do espetáculo. Porque o Adoniran Barbosa tem uma música que se chama... Deixa eu até pegar o nome certinho aqui para poder não falar errado. Nós Não Usa Black Ties. É o nome da música do Adoniran Barbosa. Um parênteses é que o Adoniran Barbosa, ele era analfabeto e ele entrou no mundo da música, da poesia, e ele fez questão de não arrumar a maneira que ele falava português, porque essa era a maneira dele. E isso influenciou... Isso é uma influência muito grande. Isso influenciou a escrita do Guarnieri, porque, primeiro, ele é um italiano. E aí, se você lê o espetáculo, você vê que tem erros de português, tem coloquialismos ali muito mais uma próximos. Interdisciplinaridade para aparecer. Mais uma. Esse espetáculo aqui, gente, é um prato cheio. Assim, os dois espetáculos são muito... Mas dentro de um contexto social, eu acho que Eles Não Usam Black Tie
tem muito mais apelo para poder Sim. cair numa prova. Sim. Se a prova for uma prova que tenha muito esse contexto social, e a prova da UNB sempre tem. Sempre tem, sempre Então, tem. A questão eu é se ela vai acho puxar que- para o século XX ou não. Exatamente. Então, eu acho que tem bastante chance. Então, dentro desse contexto histórico que a gente já tinha falado, esse espetáculo, a estreia dele acontece no Teatro de Arena. Na verdade, o Teatro de Arena ele era um teatro pequeno. Uhum. Hoje ele é o Teatro Eugênio Kuznet, na frente da Praça da Consolação. Uhum. A Sofia morou em São Paulo, ela sabe do que eu tô falando. Mas era um teatrinho pequenininho. Com A Praça da 90... Consolação é pequena. É pequena, e assim, é um teatrinho pequenininho, assim, mas é super histórico, na verdade, né? E, na verdade, o Teatro de Arena salvou, o espetáculo, eles não usam black tie, salvou o Teatro de Arena da falência. Né? Eles estavam indo de mal a pior. Claro, vamos pensar no contexto. Você tinha produções... Fazer peças políticas no contexto da década de 50. No contexto da década de 50, quem é que ia? A elite era quem frequentava os teatros. E eles queriam ver o que estava sendo reproduzido fora do país. E não uma perspectiva brasileira. E aí a gente pode fazer esse recorte, inclusive aqui, polêmico e preconceituoso, de que as nossas elites não queriam ver em cena pessoas negras, pobres, pessoas de minorias, né? Então, esse contexto também afastava o público em geral. E esse espetáculo, na verdade, ele fez tanto sucesso pela sua qualidade musical, porque as músicas foram assinadas pela Adoniran Barbosa, ele participou do processo Que de já era um criação, artista reconhecido. Já era um artista conhecido. E, enfim, esses outros artistas, outros atores que também entraram, o próprio Guarnieri, enfim, foi o que alavancou mesmo e salvou o Teatro de Arena desse período. O pioneirismo, na verdade, que a gente pode colocar, eu já citei, que é principalmente você colocar essas figuras da favela em cena como os personagens principais. Importante a gente pontuar que esse espetáculo se passa no Rio de Janeiro, tá? Então, ainda nesse contexto... Mas um contexto importante, né? E num contexto também de uma possível e já iminente mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília. Para Brasília, nesse contexto político. Então tinha esse contexto aí também de denúncia social. É um espetáculo que tem um teor sociopolítico muito forte, tá? Ele rompe com essa estética tradicional do teatro na época, que apresentava muitos espetáculos de teatro de costumes, musicais leves, enfim, peças românticas. Tinha uma característica de uma leveza que o teatro trouxesse. E quando era um espetáculo brasileiro, o que representava geralmente, o que o público mais consumia era o tal chamado teatro de revista. Né? Eu não tenho como falar aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas faça essa pesquisa, porque o teatro... A comparação pode acontecer. E no vídeo anterior do Vestido de Noiva, eu falei sobre isso antes. Eu falei que o Vestido de Noiva, ele rompe com um modelo teatral elitista da época que era consumido, que era o teatro de revista. Então, seguindo aí, vamos entrar então no que conta essa história. A história conta, temos 4 personagens basicamente, eu não vou destrinchar todos os pormenores do espetáculo, mas eu vou contar o que o espetáculo conta como um todo. Tião é o nosso personagem principal, filho de Otávio, engravida Maria. Né? Tião é um rapaz jovem que também trabalha numa fábrica, assim como seu pai Otávio. Mas o seu pai é um cara extremamente engajado politicamente, é o líder de uma greve sindical. E no começo desse espetáculo, Tião aparece logo no início do espetáculo se protegendo da chuva, conversando com a sua namorada, e ela fala para ele que ela está grávida. Então eles decidem noivar. Então o espetáculo começa com um contexto leve, do pai chegando cansado. Contexto espontâneo, né? Contexto de espontaneidade. Bem realidade, uma bem realidade próximo. brasileira, sabe? Um morro, né? Uma favela, uma chuva. Está acontecendo a cena se passa num contexto de chuva, tem essa sonoridade, inclusive. Então eles estão se protegendo da chuva. Chega então Dona Romana, que é a mãe do Tião, esposa do Otávio. E já nesse contexto daquela mãe cansada, que está sempre, eu tenho que lavar, eu tenho que cozinhar, eu tenho que fazer tudo. E o pai é aquele cara que coloca o dinheiro dentro de casa, que coloca a comida dentro de casa. Os estereótipos bem estabelecidos, O estereótipo do provedor bem estabelecido e do líder, principalmente. Porque ele é um cara visionário, é um idealista dessa utopia que ele acredita ser essa divisão correta das classes, do dinheiro. Ele luta por questões de aumentos salariais. Ele é um líder sindical e ele vai, o Otávio, pai do Tião, instigar
e capitanear, ou seja, liderar uma greve. E aí, por que isso é tão importante? Porque o espetáculo inteiro passa dentro desse contexto. Mas é importante que a gente saiba que estamos falando de um contexto de antes dos anos 60, um espetáculo de 1958. Já caiu questão na prova da UNB falando que esse espetáculo faz uma alusão às grandes greves que aconteceram nos anos 70, que foram, inclusive, lideradas pelo presidente Lula, o nosso atual presidente Lula. E o item está incorreto. Por quê? Porque a Ele obra... erra o sincronismo, né? Ele erra exatamente o contexto histórico, a data mesmo. Então, tomem cuidado com isso. Por isso que é tão importante a gente ter essa atenção. Bom, o espetáculo começa, então, com esse anúncio do que é o que parece ser a história, né? A noiva do Tião, eles anunciam para a família, bom, então vamos noivar, é o correto a se fazer, daqui a 10 dias vamos noivar, vamos ter uma festa de noivado, e aí um contexto de pobreza, o pai chega conversando com a mãe, falando, e aí ele já beliscando ali a comida, e a mãe fala, para, não tem tanto, não precisa, não come, enfim, um contexto bem cotidiano. E aí tem uma informação muito importante que se fala nesse momento. Tião, o Otávio, que é o pai do Tião, conversando com a sua esposa, Dona Romana, ele fala para ela, nosso filho é diferente. Como ele não foi criado, não cresceu conosco, ele foi criado pelo padrinho, eu não sinto que ele seja da favela. Eu não sinto que ele é da nossa comunidade, que ele não é do morro. E eles se referem muito a isso. Ele não é do morro. Ele é ambicioso, ele quer melhorar de vida, mas ele não entende o que é melhorar de vida dentro da favela. Ele quer ser melhor. Então, eu acho essa frase muito, muito forte que o Guarnieri faz. Porque quando ele coloca que o personagem principal, ele não quer melhorar, ele quer ser melhor, a gente já entende que vai ter um conflito ali de interesses. E acontece. O que acontece aqui, enfim, na história como um todo, e eu vou dar continuidade aqui. Acontece que depois dessa situação, né, eu vou dar uma resumida aqui rápida em relação a isso, eclode de fato uma greve. E nessa greve, que é liderada pelo Otávio, o filho dele, o Tião, por receio e por medo de ficar à frente de uma greve e por isso ficar sem salário, sem dinheiro e num contexto em que a esposa dele estava grávida, ele fura a greve. E aí esse contexto de fura-greve gigante, né? Não se fura a greve. Não se fura a greve. E quem que furou a greve? O filho do líder. E nesse contexto, o próprio pai, Otávio, ele é tão engajado que ele é preso. Por quem? Pela DOPS. E o que é a DOPS na época? O Departamento de Ordem Política e Social, que prendia subversivos. Ou seja, a ameaça comunista que tanto se fala em Getúlio Vargas, e nesse contexto aqui de Juscelino Kubitschek, que a gente vai ver também muito presente na ditadura militar, e até hoje esse assunto dessa ameaça comunista permeia a história brasileira. Novamente, a gente tinha, na verdade, aqui um instrumento do governo, um órgão, que era esse departamento responsável por silenciar essas vozes. Tendo em vista essa citação, é importante que você, estudante, revise os órgãos que eram responsáveis por essa opressão, por essa censura, tanto na ditadura de Getúlio Vargas quanto na ditadura de 64, para você não cair ali numa troca de conceitos e acabar errando, porque a gente está falando de 58. Exatamente. É bem importante a gente ter essa noção do contexto histórico, porque, na verdade, ele está num limiar ali quase, né? É muito comum a gente confundir esse espetáculo dentro de um contexto da ditadura militar de 1964, tá? Então, tomem cuidado com isso. E, bom, o que acontece, na verdade, depois disso é que a própria Dona Romana, ela desce, né? Ela vai até a delegacia junto com outros funcionários, outros sindicalistas, enfim, e outros trabalhadores, e eles conseguem realmente libertar o Otávio, né? Nesse contexto, Tião fica isolado, né? Ele fica completamente isolado. Ele foi contra o próprio pai e ele é contra a própria comunidade. A comunidade que ele está inserido, o morro onde ele mora, apoia o Otávio, e fica todo mundo contra o Tião.
E a última cena começa, na verdade, com um diálogo do Tião e do seu cunhado, que eu não me lembro agora exatamente o nome dele, se eu não me engano é João. Tião e João conversando, e João falando, poxa, Tião, volta atrás, pede desculpas, fala, todo mundo entendeu a sua necessidade, todo mundo entendeu que você só furou a greve porque você estava preocupado de ficar sem dinheiro, sua noiva está grávida, enfim. E o João fala, e o Tião fala, não, eu não vou fazer isso, eu não vou voltar atrás, eu sou corajoso o suficiente para poder continuar assumindo a minha postura. Então a questão era política mesmo, né? Era uma questão política, não foi só uma questão pessoal também de necessidade. E é muito importante que você tenha essa visão, porque isso não fica tão claro no primeiro momento se você não faz essa leitura, quando eles fazem a comparação com um outro personagem, que é o Jesuíno, que no começo da peça está aparecendo, e ele está sempre nesse contexto meio boêmio, tocando um samba. O Jesuíno é um personagem secundário que aparece no espetáculo. E o Jesuíno é um cara que também fura a greve, mas ele não assume. Ele fica nesse contexto vamos dizer assim, velado, de medo, assim, velado, ele não segue isso. Né? Até o próprio João, que é o cunhado do Tião, fala para ele, devolve o dinheiro, fala para o restante da comunidade que você se arrependeu do que você fez e tudo mais, e ele fala, não. Na verdade, o próprio Tião, ele tem um desejo muito grande de melhorar de vida, de sair disso, de sair daquele contexto social, daquele morro. Ele fala muito sobre isso. Eu quero sair do morro. Eu quero sair do morro e eu quero levar Maria comigo. Eu não quero que meu filho, Otavinho, olha aí, filho, ele quer inclusive homenagear o pai, Neto, colocando exatamente o nome do pai dele. Então ele fala, eu não quero que o Otavinho cresça nesse contexto, eu quero que o Otavinho cresça lá embaixo. Eu não quero ele no morro. Enfim, Tião percebe, então, o João, na verdade, que é o cunhado do Tião, percebe que não tem o que fazer, ele se retira da cena e entra depois aí a mãe dele e o pai, Otávio, e acontece uma discussão super forte entre Otávio e Tião, onde eles rompem, né? Tião continua com a sua postura, Otávio também permanece com a sua postura muito firme de não concordar, de entender, inclusive o diálogo é um pouco engraçado, porque o próprio Tião, ele fala, papai, eu gostaria de... E aí o Otávio fala, seu pai não está aqui, mas ele deixou um recado. Ele mandou falar que ele não se trata com desertor, com traidor. Então ele fica falando nessa terceira pessoa, dando uma clara impressão de que ele está decepcionado com o filho, e na verdade ele desertou o filho. Ele não reconhece aquela pessoa que está na frente dele como filho dele. Então ele nem trata mais o Tião como filho. Mas o Tião também não baixa a cabeça. Ele continua, eles têm uma discussão, eles se afastam, entra Dona Romana, falando, perguntando pro filho, você conversou com seu pai, poxa, meu filho... Tentando ali fazer uma reunião. E aí entra muito essa figura feminina também, de conciliação. Com esse papel, né, de família, carinho. Exatamente, e ela cuidado. Que tá sempre inteiro, o espetáculo inteiro falando, eu tô sempre cansada, eu tô sempre lavando, eu tô sempre no pé do tanque. Ela fala, não, meu filho, seu pai tá nervoso, as coisas são assim, mas olha... Depois volta aqui, eu lavei seu terno, depois você volta para buscar o restante da sua roupa. Ele, mãe, obrigado. E aí entra Maria. E aí o Tião vai lá e fala, Maria, vamos embora, arrumei um lugar pra gente ficar na casa de um amigo meu na Lapa. E aí Maria fala, eu não vou abandonar o meu morro. Não vou. É a contradição entre eles. Eu quero que o Otavinho cresça aqui. Eu não pertenço a essa realidade. E o espetáculo acaba assim, com o Tião, então... rompendo, sem uma resolução de conflito. Sem uma resolução de conflito. A resolução ele segue a vida dele, ele desce pro morro, ele desce do morro, ele emerge também do morro, ele sai e vai para a cidade grande, vamos dizer assim, né? Para esse contexto mais social, mais urbano, mais organizado. E Maria não abandona os seus ideais, inclusive também de comunidade, de tudo isso. Então, é importante que a gente tenha esse... Lógico, eu estou pulando muitos detalhes aqui do espetáculo, mas é muito importante, gente, que tenha algumas questões aqui que fiquem claras para vocês em relação ao que esse espetáculo quer comunicar com a gente. Primeiro de tudo, a gente tem um conflito do idealismo, que é representado pelo pai, Otávio, e por um pragmatismo do filho em relação à sua necessidade. Né? Enquanto um está pensando
numa proposta de solidariedade coletiva, o outro está pensando numa individualidade, de uma sobrevivência individual. E assim, fazendo um contexto histórico internacional, a gente vê essa bipolaridade, né, na Guerra Fria, entre Estados Unidos e União Soviética, todo nesse contexto. E aí a gente tem esse contexto do capitalismo versus o comunismo também, representado nessas duas figuras. E o porquê que esse espetáculo é tão bonito nesse sentido? Porque, na verdade, ele mostra isso de uma maneira muito humana, muito cotidiana, né? Muito próxima. Muito verossímil, essa briga e esse rompimento político entre duas famílias. Né? Então, a gente pode, inclusive, fazer esse link alusão histórica recente, né? Uma alusão histórica recente, que a gente está com essa polarização política tão forte. Então, é importante a gente também entender esse contexto que pode ser aplicado, né, aqui dentro do nosso espetáculo, justamente por conta desse caráter questionador, contestador, enfim, né? Uma última informação que eu acho importante que a gente tenha em mente mesmo é a importância e a influência dessa conexão que o espetáculo tem com essa brasilidade. Né? O nome do espetáculo derivar de uma música da Adoniran Barbosa, que é um sambista, né? Trazendo esse gênero musical popular, trazendo essa lógica de uma linguagem coloquial. É importante que a gente tenha isso em mente e, principalmente, que esse espetáculo ele não fez sucesso somente no teatro também, que pode ser que caia na prova de vocês, porque, ultimamente, a prova da UNB tem cobrado também sobre cinema, sobre outras linguagens cênicas. Em 1981, esse filme esse espetáculo foi remontado no cinema, com direção de Leon Eastman, e contou com Fernanda Montenegro como Dona Romana, e o próprio Gianfrancesco Guarnieri como o pai, o Otávio, com Carlos Alberto Richelli como o Tião e Beth Mendes, são artistas muito conhecidos do contexto audiovisual brasileiro. E esse filme foi premiado com um grande prêmio do júri do Festival de Veneza, de 1981. O próprio Gianfrancesco Guarnieri teve um outro filme também que ele teve muito uma carreira assim, cinematográfica também, dentro do audiovisual. Ele teve um filme dele indicado ao melhor filme estrangeiro no Oscar, em 1995. Então, Gianfrancesco Guarnieri foi um cara gigantesco dentro do audiovisual brasileiro, dentro do contexto teatral, e é importante a gente ter essa consciência do que essa obra dele representa, tanto num contexto artístico e principalmente também dentro desse contexto social que o espetáculo abarca tantas décadas e tantos períodos que, advindos de motivos diferentes, acabam comunicando um mesmo embate político e social que a gente, inclusive, está vivendo atualmente. Então, é isso. Muitas alusões, né? Por trás dessa peça. Muitas alusões, é isso. E leiam, não deixem de ler completo, porque aqui facilita a sua leitura, facilita a sua compreensão, mas não substitui. Com certeza. Tem muitos outros aspectos que eu não consegui abordar aqui, porque, enfim, a gente tem que fazer um panorama um pouco geral mesmo do que acontece. Tem algumas questões ali do próprio momento em que acontece essa prisão do pai, que é importante vocês saberem também, mas, enfim, fica aqui a recomendação para vocês lerem esse espetáculo e entenderem o contexto também histórico e cultural aqui da época do Brasil, lendo um pouquinho sobre Teatro de Arena, sobre Augusto Boal, porque também é um outro artista brasileiro recorrente na prova da UNB, não só no PAS 3, mas também na prova do vestibular da UNB. E já caiu também questão do Enem sobre Augusto Boal. E quando cai um, cai outro, né? Na UNB. Quando cai um, cai outro. Geralmente é isso, assim, cai sempre um pouco do mesmo contexto. Obrigada, prof. Muito obrigada por todas as suas análises de artes visuais e cênicas nesse PAS 3. Obrigado, eu que agradeço a presença virtual dos nossos telespectadores ou dos nossos ouvintes. Espero ter ajudado vocês e até uma próxima. Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio.